Inaugurado em março de 1971, o estádio Pedro Pedrocian, o Morenão, já recebeu times históricos, como o Santos de Pelé. A era de ouro dos times sul-mato-grossenses agora vive um drama. Fechado para obras, não recebe jogos desde julho de 2022, ficando apenas com as histórias do passado. Jogos históricos já aconteceram nesse estádio, como Comercial e Santos no ano de 1973. O Santos contava com grandes estrelas, como Carlos Alberto, Mazinho e com o Rei Pelé. Mas o Comercial não se abalou, enfrentou os gigantes e saiu com a vitória por 1-0, com um gol de cabeça do atacante Gil. Quem acompanhou tudo isso foi o jornalista Arthur Mário de Medeiros. Locutor de jogos locais, ele se tornou famoso pelas narrações marcantes no rádio sul-mato-grossense. A arquitetura do Morenão sempre foi destaque no olhar da crônica esportiva brasileira, né? Chegava um repórter de Porto Alegre, do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Curitiba, os jornalistas do Nordeste, eles sempre focaram o diferencial do estádio Pedro Pedrocian, o desenho dele, a facilidade para a dispersão após um jogo. Você sai do Morenão com o seu carro ou de ônibus coletivo, enfim, nós não temos metrô, enfim. A dispersão do Morenão é fantástica, sabe? Com as vias para acessar o Morenão e para sair do Morenão. Para o trabalho da imprensa, sempre elogiaram a facilidade. Sempre teve uma cultura aqui do grande gestor do estádio, que foi o Major José Maravies, que ele formou ali nos quadros da universidade uma organização sempre elogiada pela imprensa que aqui visitava. Todo profissional botava ali era uma abraçadeira aqui, né, no ombro. Você tinha as parciais de renda desde o primeiro tempo, o segundo tempo, terminava o jogo, você tinha divulgação, organização, público em cada setor do estádio, era uma coisa maravilhosa. E a imprensa sempre elogiou o espaço da imprensa a trabalhar, as cabines. Infelizmente, foi caindo na desorganização. O Morenão já foi palco de grandes disputas e revelou diversos jogadores. E um deles ficou marcado na história do futebol sul-mato-grossense, o craque conhecido como Chaveirinho. Nelson Augusto foi uma joia nascida nesses gramados. Devido à sua baixa estatura e peso, sofreu com a falta de confiança, mas sempre mostrou em campo habilidade e competência. Reconhecido como ídolo por onde passou. O primeiro jogo que eu vi aqui no Morenão, eu tinha exatamente 12 anos, eu assisti Comercial e Aquidauanense. Foi o jogo que me fez eu me tornar comercialino. E como que era o clima aqui no jogo? Qual que era a atmosfera, a festa da torcida? Era algo diferente de tudo, né? Eu tinha vindo do interior e eu tive a oportunidade de ver o glamour do futebol, né, naquela partida, entendeu? E aí, depois de alguns anos, eu vivi aquilo, a memória foi se renovando, né? Viver a emoção de vir ao estádio, depois estar pertencendo a ele, foi muito bom. Além de comercialino, Chaveirinho foi o autor de um dos gols mais bonitos que esse gramado já viu. Então, o escanteio foi nesse gol do placar. O escanteio foi mal batido aqui onde eu estou, fora da área, né? Aí eu dominei, ela subiu um pouquinho. Aí o zagueiro veio, eu dei um boné nele, veio outro, eu dei outro boné. Aí ela quicou, aí ficou 2 zagueiros do Operário e eu, e a bola quicou entre os dois. Aí como eu tava em velocidade, eu cheguei na frente, bati o peito na bola, aí abriu, né? Ficou só eu e o goleiro, aí bola num canto, goleiro no outro, como uma cobrança de pênalti. E, cara, esse Morenão só não foi abaixo porque, como eu disse, uma noite chuvosa de quinta-feira, né? Um sub-20 jogando, juniores, pouca gente assistindo o jogo, as câmeras desligadas, mas eu lembro como hoje que o narrador de uma rádio, ele ficou em torno de 5 minutos falando do gol. Gol fantástico, gol que amanhã vai para todos os canais, e o guri é bom, o guri é isso, que golaço, eu nunca vi isso aqui no Morenão. E eu tive acesso a essa fita, eu ganhei essa fita, né, do antigo gravador, né, a fita mesmo, e infelizmente, cara, no outro dia eu fiquei esperando e o Globo Esporte apresentou os 2 primeiros gols e o meu, só falaram, ó, teve uma pintura de gol no Morenão do Chaveirinho e por falhas técnicas nós não gravamos o gol, e aí ficou me devendo. Desde o ano passado, sem receber eventos esportivos, o Estádio Morenão passa por licitações e por obras que já duram um ano.
Ela não está prejudicada, é óbvio, né? O estádio ele foi muito bem feito, foi numa construção antiga, tanto que ela foi inaugurada em 1971, já está completando esse ano 52 anos. Então nada está comprometido. Algumas situações à parte, por exemplo, o muro que cedeu devido a uma infiltração de água e algumas infiltrações que a gente tinha dentro dos banheiros. Porque as infiltrações, os canos, eles são muito antigos. Eles eram de ferro, alguns eram emendados, porque não tinha nenhuma manutenção paliativa, nenhum tipo de manutenção. Então, como dava, eles iam modificando as instalações e algumas realmente não se encaixavam e davam vazamentos. Isso deixou as lajes dos banheiros frágeis e aí nos pisos já soltavam pela infiltração constante. A volta dos jogos e dos torcedores aqui para o Morenão é uma meta que ainda não tem data para ser cumprida. Pelo menos a esperança não tem prazo de validade.